E paz. Nós agradecemos a Deus de todo o coração por estarmos aqui, pelo convite. Ele sempre tenta convidar, mas aí, como a igreja presbiteriana é muito metódica, muito organizada, se a coisa não for feita com muita antecedência, não tem como liberar o espaço, né, para outro encaixar e pregar. Então, este ano ele conseguiu, foi bem antecipado. Eu falei, professor, o meu tutor lá falou, olha, pode ir sim, vai que vai ser bênção lá, só consegue uma pessoa para ficar aqui no seu lugar. Aí tudo foi resolvido. Amém. E eu estou aqui, graças ao bom Deus. Parabéns por mais um ano, né? 10 anos. Marcelo é um grande amigo. E uma coisa muito legal é você estar com uma pessoa que é fiel e temente a Deus, não é? Deus não olha para a aparência, não é? Os irmãos de Davi tinham todos aparência e estrutura externa, exterior, muito maior do que Davi. Mas Deus conhecia o coração de cada um deles. E aí Samuel, quando foi, ele falou, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Não é esse. E não tem mais ninguém não? Tem um que está lá no pasto. Tem um que está lá. Chama, porque sem ele ninguém come. Entendeu? E quando Davi chegou, Deus falou para Samuel, é este. Entende? Então, a relação de Deus com os seus servos, conosco, né? O povo dele, é íntima, né? E o bom é você encontrar pessoas que são íntimos, amigos e fiéis, entende? Porque isso é que vale a pena. A gente não vai levar para o céu nenhum tesouro, a gente vai levar a fé, o que nós fizemos com a nossa fé em Deus. E lá ele vai olhar e vai dizer, servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então há recompensa na eternidade para cada um de nós. A recompensa na eternidade para tudo que nós estamos fazendo aqui, como sinal do nosso comprometimento, da nossa fidelidade ao nosso Deus. E o próprio Deus vê, e o próprio Deus faz. Amém. Bom, então Deus abençoe muito, que sejam 10 anos, e 10 anos, e 10 anos, e mais anos, e cada vez que nós nos encontrarmos aqui, nós digamos, amém, foi o Senhor. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 3 a 21, tá bom? Efésios capítulo 5, versículos de 3 a 21, diz assim a palavra do nosso Deus: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eres trevas, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos embriagueis, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Deus eterno, Tu és o Senhor
Criador, soberano sobre todas as coisas. Tu enviaste o teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E hoje nos rendemos de coração a Jesus Cristo, cabeça da igreja, Senhor deste povo que está reunido aqui. Abrimos o nosso coração, porque este Senhor Jesus derramou o Espírito que procede do Pai e do Filho, e este Espírito nos uniu no corpo, e nos chamou para estar aqui nesta manhã, para falar ao nosso coração. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, tu tens toda a liberdade nos corações, porque tu és o nosso guia, aquele que nos leva a Cristo, aquele que dá testemunho de Cristo, aquele que nos dá a direção segundo a vontade de Deus. Então nesta manhã, Senhor, abrimos o nosso coração em adoração, em temor, e pedimos, queremos ouvir a tua voz. A tua voz é inconfundível, a tua voz, ela é clara, a tua voz, ela fala ao coração das ovelhas. Para nós é palavra de edificação, consolo e exortação. Então, fala, Pai, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. E o povo que crê, diga amém. Amém. Queridos irmãos, todos desejamos viver de modo diferente, expressando com nossa conduta o resultado dessa nova vida que nós recebemos através dessa ação do Espírito de Deus em nós. Paulo, ele sempre encorajou a igreja a frutificar para o Senhor. Então eu e você temos que considerar nossa vida dentro dessa perspectiva. Nós somos discípulos de Cristo, e como discípulos de Cristo, nós precisamos fazer duas coisas importantes. Primeiro, imitar a Cristo, buscar essa semelhança com Ele em nossa vida, em nosso dia a dia. E segundo, nós precisamos fazer também discípulos para Cristo. Então Deus, Ele trabalha na nossa vida, trabalha em nosso coração, e por sua palavra Ele deixa bem claro qual é a vontade dEle, bem clara a vontade dEle. Uma vida de santificação, uma vida piedosa, uma vida de testemunho que revela o seu caráter, a sua beleza, a grandeza do seu ser em nosso dia a dia. Então as pessoas estão muito em busca de grandezas aparentes. As pessoas estão querendo o sucesso aparente transitório. As pessoas estão hoje em dia nessa loucura de teologia de prosperidade em busca do reino na terra. A promessa de Deus é o reino dos céus. Entende? Você não entesoura no mundo. Você apenas administra aquilo que Deus te dá para você usufruir e viver. Você não deve ficar preocupado com as coisas transitórias, apesar de trabalhar, estudar, lutar pela vida e construir, realizar os seus sonhos. Nós vivemos dias difíceis, dias que são desafiadores, dias que exigem do cristão um posicionamento que demonstre a sua relação com o Senhor por meio da sua palavra. Para nós enfrentarmos esses dias, nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor, pautar nossa conduta nessa palavra que revela a sua vontade e viver essa vida cheia do Espírito. Não adianta, porque não é a filosofia do mundo, não será nenhuma outra coisa. Não coloque sua esperança em homem nenhum, não coloque sua esperança em político nenhum, em ideologia nenhuma, em nada que seja aparente, estrutural. A tua esperança, a minha esperança é o Senhor. Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele nos chamou para nós vivermos por Ele, para Ele e para a glória dEle. Quando a igreja tem o seu olhar desviado desse alvo que é a cruz de Cristo, que Paulo fez questão de levantar e dizer: olha, eu não preguei sublimidade de sabedoria humana, não fui em busca de filosofia nenhuma, eu preguei Cristo e este crucificado. Essa foi a mensagem de Paulo. A tua vida tem que expressar Cristo e este crucificado, porque lá houve redenção, perdão de pecados, mudança de vida. Lá nós fomos salvos pela graça de Deus. Então, eu e você temos que considerar isso, cheios do Espírito,
o cristão tem força para viver. Cheio de conhecimento técnico, cheio de teoria, cheio de diplomas, cheio de estruturas, cheios de poder, nós temos uma aparente tranquilidade. Cheios do Espírito, nós temos vida com Deus. Amém. Cheios do Espírito, nós temos força de Deus. Cheios do Espírito, nós conseguimos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Então, a nossa luta, ela precisa ser muito bem definida. E a pergunta é: por quê somos encorajados a viver uma vida cheia do Espírito? Porque nesta manhã você foi chamado aqui para ouvir uma mensagem que talvez seja uma coisa muito comum. Você passou por esse texto bíblico muitas vezes. Você já leu dezenas de vezes. A pergunta é: por que Deus repete para você a mesma coisa? Por que Deus chama a sua atenção para uma coisa tão fundamental? Vamos entender. Primeiramente, porque as obras da carne fazem oposição ao fruto da luz. Como assim, Robson? Exatamente isso que o texto nos ensina. Abra a Bíblia, veja lá o versículo 3. Perceba, se você observar inicialmente os versículos de 3 a 10, veja, a impudicícia, Robson, um palavrão aí esquisito, traduz para mim impudicícia. Impúdico é o que não é santo, ok? Então, impudicícia está ligada à imoralidade, ao desregramento. Então, a impudicícia, o desregramento, a imoralidade, toda a sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a quê? A santos. Perceba, ele está trazendo uma realidade do mundo que eles viviam aqui nessa igreja em Éfeso, uma realidade que era muito próxima da igreja, porque ali havia o culto da Diana dos Efésios, havia uma prostituição cultual, havia corrupção espiritual, havia nesse lugar, sabe, uma celebração de promiscuidade espiritual, que era completamente contrária ao culto ao Deus vivo e verdadeiro. Então o povo, quando chegou à igreja, o povo veio disso. E aí Paulo precisava o quê? Orientar. Então, nós aqui também passamos por algumas coisas. Nós também viemos de um lugar. E agora ele está dizendo: vocês passaram por isso, mas agora não. Agora vocês são santos. Então essas obras da carne, elas não convêm aos santos. Perceba, não é moralismo, não é não faça, não pode, o diabo, cuidado, vai perder a salvação, não é isso. Ele está falando de uma vida de santificação para Deus e uma vida de obras carnais. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Você percebe o contraste que ele está estabelecendo? A vida do cristão não é a mesma vida no sentido de práticas de obras infrutíferas das trevas. Isso não é legalismo, isso não é farisaísmo, isso é vida com Deus. E ele segue: sabei, pois, isto, olha, nenhum incontinente, pessoa desregrada, desequilibrada no sentido da imoralidade, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Gente, perceba, santos, ações de graças, reino de Cristo e de Deus. Ele está nos remetendo para as coisas celestiais, para as coisas de Deus, em contraste com as coisas temporais, carnais, transitórias. Ninguém vos engane com palavras vãs. Percebam, vou explicar para vocês isso. Porque contra essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. O que são coisas vãs? Ele repete várias vezes. Versículo 4 ele fala de coisas vãs. Versículo agora 6 ele falou de coisas vãs. Essas coisas vãs dão uma ideia da tal vaidade, que o pregador fala assim lá no Eclesiastes: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tá? Existem duas palavras no hebraico para vão, vento. Uma palavra é o vento comum.
esse vento que ele sopra e é apenas o vento. Então, Deus pegou uma realidade natural e aplicou à vida do povo, que tudo que é transitório é vão. Principalmente essas obras da carne, que são coisas vãs. A idolatria é uma coisa vã, entende? Tudo é vazio. Mas a outra palavra, que também é vento, diz que Deus, quando criou o homem, Deus soprou nele Ruá Elohim, o vento de Deus. E quando esse vento de Deus entrou, o homem passou a ter vida e passou a ser um ser vivo. Este vento não é vão, porque é o vento da vida de Deus. Então o vento é vão do mundo, secularizado, carnal, transitório, perda de tempo. O vento da vida de Deus é o que traz vida, santificação, glória, eternidade, agrada a Deus. Você está percebendo o contraste? Então não convém aos santos, porque é vão. O que convém aos santos é a vida de Deus. Então ele vai dizer para a gente, versículo de número 8, aliás, pois outrora, no outro tempo, eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então essas obras da carne fazem oposição ao fruto da luz. Você que foi regenerado pelo Espírito, você foi chamado a uma vida de santificação. Você foi consagrado para Deus, você foi separado para Deus. Por isso que essas coisas velhas não convêm aos santos. Porque é como Deus fez no Antigo Testamento, ele pegou um grupo e chamou de sacerdotes. E falou: olha, vocês vão organizar e prestar o culto diário a mim. O povo virá até vocês para aprender. E vocês vão ensinar o povo, para que o povo corresponda à minha vontade. No Novo Testamento, a Bíblia diz: vós, todos aqui sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade de quem? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para luz. Percebeu? O teu chamado é um chamado para ser santo. Deus te tirou das trevas para a luz, para que você, na luz, na vida de Deus, no caminho de Deus, cheio de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, viva para Deus. Amém. Esse é o teu chamado. Por essa causa, nosso relacionamento pessoal com o Senhor, por essa mudança, por causa desse relacionamento, houve um rompimento com essas velhas práticas, obras da carne, hábitos e cultura da velha vida. Então, aquela cultura prejudicial, corrompida, totalmente desconectada com a vontade de Deus, houve um rompimento e agora uma nova vida. Esse fruto da luz revela que nós somos santos para Deus. Nós damos graças a Deus, celebrando a nova vida. Temos a perspectiva do reino de Cristo e de Deus. Não andamos mais na desobediência. Somos filhos da luz. E aí o fruto do Espírito em nós vai trazer esses hábitos e cultura da nova vida. Então, quando você for tentado, provado, desafiado na sua fé, e você perceber que sua natureza carnal está tentando crescer, a sua cobiça está tentando levar você para um lugar errado, que é contrário à vontade de Deus, lembra disso aqui: você é da luz, você foi separado pelo Espírito de Deus para viver para Deus, você tem a palavra de Deus, o Senhor te separou para Ele, para a glória dEle, para viver por Ele. Então olha, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então não tem essa de dar lugar à carne, entende?
Pelo Espírito você faz o quê? Subjuga os feitos do corpo. Pelo Espírito você tira a força do pecado. A graça de Deus te dá a capacidade de viver para Deus. Apesar de nós sermos pecadores, falhos, limitados, é a graça de Deus em Jesus que nos sustenta e nos levanta no momento de fraqueza. Isso faz toda a diferença. Então, segundo aspecto, por que viver uma vida cheia do Espírito? Os dias são maus. Logo, meus irmãos, a vontade do Senhor deve orientar nossa vida. Então, peraí, Deus me tirou das trevas para a luz. E agora? Agora eu preciso praticar, compreender e praticar, sem medo, a vontade de Deus. Se você observar os versículos a partir do 11, observe o texto bíblico, olhe, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, façam o quê? Reprovai-as. Então, não seja cúmplice, não fique de amizade com o pecado, ok? Não fique brincando com aquilo que você sabe que é destruição e que é desgraça. Como diz o ditado, quem brinca com fogo se queima. Não brinque. O pecado é enganoso e destrói. O pecado é enganoso e acaba com a pessoa. Acaba com a pessoa, acaba com o entorno, acaba com muita gente. Afeta a vida de um e de vários. Então, é para você reprovar, é para você se manter distante, é para você fugir de toda a aparência do mal, que significa fugir do mal. É para ficar brincando, que legal, todo mundo está feliz. Pastor! Já era, irmão. Já era. Fica brincando, entende? Não brinca. Não brinca porque o pecado, ele é destrutivo. E aí você então precisa entender o seguinte, versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o que diz a Bíblia? O só, lê para mim. Ele está dizendo que é legal pra caramba? Está dizendo não. Só referir é vergonha. Então eu não posso ter orgulho do meu passado, entende? O meu passado me condena. Qualquer semelhança é mera coincidência. O meu passado me condena. Você entende? Eu não posso me vangloriar do pecado. Eu não posso fazer lá como faz a Bíblia mostra pra gente que Deus estabeleceu uma condenação, uma sentença sobre Caim, não foi? Aí o parente dele logo depois diz assim, olha, Caim pecou, desobedeceu, veio sobre ele a maldição, mas sobre mim, não é? O homem tropeçou, pisou no meu dedão, fiquei chateado com ele, o matei, o outro veio, eu fiz e aconteci, sobre Caim 7, sobre mim 70 vezes 7. Lameque. Ele se vangloriou de que o cara pisou no pezinho dele, não gostou, ele matou. Falou, sobre Caim 7, sobre mim, 70 vezes 7, eu sou mais eu. Você entende o que está dizendo aqui? Isso aqui é destrutivo. Eu não posso brincar com essas coisas. Não, comigo não, estou lá só da graça em adoração, que é isso, bicho Marcelo, vai. Brinca com um leãozinho. Entende? Brinca. O diabo, vosso adversário, está em derredor, procurando. O leão não é assim? Ele fica ali, espreitando. Ele quer oportunidade. Ao teu redor tem o Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Em você está o Espírito de Deus. Ok, amém, creio nisso, descansa em paz. Agora, tem um limite, tá? Você vai ao Jardim dos Relógios, você bota a mão lá, não. Leãozinho, vem cá, vem, neném, vem, neném. Bota o bracinho assim. O que vai acontecer? Você vai se machucar. Então Deus não quer você machucado por sua irresponsabilidade.
Você pode sofrer problemas porque você está num bom combate da fé, lutando para ser santo, viver para a glória de Deus, comprometido, em obediência, sabe? Aí beleza, você está no combate. Mas brincar com o pecado, jamais. A tua vida é uma vida que tem que expressar a glória de Deus. Então só referir o que eles fazem oculto é vergonha. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-o. Mas todas as coisas, 13, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, se revelam, porque tudo que se manifesta é luz. Então a luz, ela traz o quê? À tona a verdade. Ela ilumina e traz tudo à luz. E aí essa luz estabelece o quê? O juízo, a verdade, a mentira, o engano. E aí o texto segue dizendo assim, ó: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Perceba, ele está falando de um sono para a igreja, de um sono para o povo de Deus. O povo de Deus aqui nesse contexto precisava ouvir uma palavra de despertamento. Igreja, abre os olhos. Igreja, atenção. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. As palavras que vos tenho dito são que espírito e vida. Então, você percebe a importância? Eu e você precisamos acordar, despertar, abrir os olhos. Estávamos conversando ontem sobre a necessidade de acordar cedo, né? Porque a gente, na nossa casa, a família toda acorda muito cedo para começar a vida. Então aquele probleminha dos 5 minutos, sabe? Só mais 5 minutos, só mais 5 minutos. Aí você fica, isso estraga o seu sono, porque você tem que acordar e levantar na hora. Por quê? Porque senão você desequilibra o seu relógio biológico, já não deve estar muito equilibrado, né? Por causa da correria da vida. Então a gente fica ali adiando, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Se você bobear, você perde a hora. Você entende? Então você muitas vezes perde o time. A Bíblia está dizendo: desperta, acorda, abre os olhos. No seu local de trabalho, nas situações que você vive lá, nos relacionamentos interpessoais, na administração do alheio, nas coisas da vida, no relacionamento com a família, com os amigos, com as situações do dia a dia. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Você tem que reagir rápido. Você tem que perceber, o Espírito de Deus tocou o alarme do Espírito Santo, desperta. Radar, opa, entendeu? Você não pode ficar assim: não, Deus está falando, mas não, nada a ver não. Tem que o pastor pregou hoje aí? Quem é ele para falar essa coisa? Abre o olho, irmão. Não é ameaça, é para você vigiar, é para eu vigiar, é para nós termos atenção, porque os dias são bonzinhos, né? Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Oh, maravilha, igreja só alegria. Oh, que alegria. Não, os dias são maus, e maus aqui é tempo selvagem, é tempo que as feras estão se matando. E o que vai restar para nós? A fé em Jesus. A fé em Jesus, que vai te sustentar, para você combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Então, ele diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. 14, pelo que diz. 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, tolo, bobão, infantil, e sim como sábios, remindo o tempo. Por quê? Fala alto aí. Remindo o tempo, por quê? Os dias são maus. Então não se iluda, os dias são maus, e mais, os dias vão piorar para a igreja, nesse sentido. Não espere do mundo amizade, não espere do mundo inteiro que jaz no maligno bondade com a igreja. Espere de Deus, espere de Jesus Cristo, espere do Espírito Santo, espere da palavra de Deus, espere do Evangelho. Do mundo, não. O mundo nos odeia. Que mundo é esse? É o mundo que se opõe a Deus, é o mundo da corrupção espiritual.
Então, desperta, remir o tempo significa aproveitar o tempo, porque esse tempo aqui, no texto grego, é o tempo kairos, não é o cronológico somente, o dia está passando, tenho 53 anos, ano que vem tem 54, não é isso não, ele está falando de um tempo específico de combate, um tempo específico da ação, tanto de Deus quanto do maligno, um tempo específico que eu e você precisamos orar e vigiar e orar, porque nós somos cercados, tentados, provados, desafiados e precisamos dar o testemunho da nossa fé. Todos que fecharam os olhos para esse tempo específico, vacilaram, tropeçaram, caíram. Então, quando ele diz, os dias são maus, remindo o tempo, é para que eu e você aproveitemos este tempo da melhor maneira possível. Sempre seremos confrontados pela corrupção do mundo, e devemos fazer oposição a ele. Então eu não posso esmorecer. Nosso chamado é para sermos discípulos de Cristo, como eu disse no início, e para fazermos discípulos para Cristo. Jesus disse, olha, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você é luz, você é sal, é para você iluminar, é para você dar sabor, é para você fazer a diferença no tempero da vida das pessoas, é para você, sabe, tirar essa vida insossa, vazia, que não é bem, sabe, não digere legal. Você chega com o sabor da graça de Deus, com o sabor do amor de Deus, com o sabor da bondade de Deus, com o sabor do testemunho de Jesus, com o sabor da transformação, da boa notícia do Evangelho, e a pessoa então é impactada e transformada por essa mensagem. Então esse é o teu chamado. O teu chamado não é para brincar no parquinho, entende? O teu chamado é para glorificar a Deus com a vida. A igreja precisa assumir a sua identidade e sua responsabilidade diante de Deus e diante do mundo. O que eu e você temos que ser é cristãos no mundo, santos no mundo, piedosos no mundo, porque o mundo tem que ver a obra de Deus em nós, para que glorifique a Deus. É isso. Você não vai fugir do mundo, você será santo no mundo, sal da terra e luz do mundo. Seja no táxi, seja no dia a dia, vendendo, comprando, negociando, se relacionando, sabe, na loja, aqui o corretor de imóveis, o homem que trabalha na praia, a mulher que trabalha no restaurante, o outro que trabalha na sorveteria. Você é crente no mundo. É isso. A igreja precisa assumir a sua identidade e a sua responsabilidade. Só isso. A igreja não precisa de muleta. Não se apegue a homem nenhum. Ai, quem é o Salvador agora? Ai, eu quero esse homem aqui agora. Ai, quem é o Salvador agora? Eu quero esse homem aqui agora. Ai, agora qual é? Sai disso. Sai disso. Jesus disse, ó, o meu reino não é deste mundo. Se eu precisasse agora aqui, eu pediria ao meu Pai, Ele mandaria miríades e miríades de anjos. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Você entendeu? O Rei da Glória, o soberano Criador, revestido de humanidade, falou, olha, o meu reino não é deste mundo. E o que ele disse para nós foi, não andem ansiosos de coisa alguma, quanto ao que haver de comer, beber, vestir, quanto ao dia de amanhã. Façam uma coisa diferente. Façam uma coisa diferente. Busquem em primeiro lugar. O que ele disse para buscar em primeiro lugar? O reino e a sua justiça. E essas coisas? Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Aí você está ali, quem eu pego agora? Quem vai ser minha garantia agora? Tua garantia é Cristo, querido. Tua garantia é o Rei da Glória. Quem se arvorou contra ele,
falou: eu sou Nabucodonosor, eu construí tudo isso aqui, eu fiz tudo isso aqui, porque eu. Passado de ti foi o reino. Vai passar um tempo igual bicho comendo mato, até que reconheça, até que o Altíssimo determine que você volte à consciência para você reconhecer quem é o Rei da Glória. Aí Nabucodonosor ficou lá comendo igual bicho. Aí a consciência dele voltou e falou: bota um edito aí, ó. Eu, Nabucodonosor, achei que eu era, mas o Deus de Daniel, o Deus verdadeiro, que abate, exalta, faz conforme a vontade dele, me deu um tabefe que eu não vi nem a placa do caminhão que me atropelou, e agora que a minha consciência voltou, eu louvo, exalço, glorifico o Deus dos céus, porque Ele é o verdadeiro Deus, e a igreja diga glória a Deus. Tu não precisas de muleta humana, tu tens Deus, o Criador, o Senhor na tua vida. Então, o Espírito te chamou, te selou, para você andar com essa prudência, com essa sabedoria, compreendendo a vontade de Deus. Aí você vai para o versículo 15 em diante, ele vai dizer: os dias são maus, versículo 16, reimindo o tempo que os dias são maus. Aí 17 a 21 ele vai dizer: porque, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender o quê? Qual é a vontade do Senhor. Então, eu preciso de quê hoje? Compreender a vontade do Senhor, para a minha vida, para a minha casa, para o meu dia a dia. É a vontade de Deus que nos guia. É a vontade, olha, na vontade de Deus é amém. Ponto. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele diz: falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, por que uma vida cheia do Espírito? Porque a embriaguez do mundo, ela tenta nos fazer fugir, não é? Da realidade. Mas a vida cheia do Espírito nos dá então a fortaleza necessária para nós encararmos o mundo, encararmos a vida, o bom combate da fé. Então a embriaguez está relacionada aqui, ó, claro, especificamente à bebida forte, ao álcool que desequilibra. Mas você pode pensar na embriaguez do sentido de fuga de realidade, usar drogas, prazeres transitórios, apego ao dinheiro, conquistas materiais, sucesso, entretenimento. Então, o mundo de vaidades, entende? O mundo transitório que seduz. João chegou a dizer: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tudo isso procede do mundo, não procede de Deus. Enquanto que quem se apega a essas coisas não tem vida. O que se apega à vontade de Deus tem a vida. Então, ele não está te proibindo de usufruir, mas ele está dizendo a você para não viver o hedonismo, que é essa filosofia do prazer a qualquer custo, sem medir consequências, artifícios carnais para fugir da realidade e tentar esquecer o sofrimento momentâneo, ou se amparar na glória pessoal, como se isso fosse o resumo da sua vida, o sentido da vida. O cristão cheio do Espírito mantém então a sobriedade. Ele não precisa de fuga da realidade através dessa embriaguez. O cristão que busca uma vida cheia do Espírito Santo cultiva hábitos da nova vida em Cristo. Seu coração é nutrido pelas coisas que agradam a Deus, que promovem o crescimento espiritual. Suas relações interpessoais são marcadas pelo temor do Senhor e mútua sujeição. Então, eu e você precisamos resgatar essas coisas. Entende? Porque ele está dizendo uma vida cheia do Espírito Santo? Porque ele quer que a igreja expresse o caráter de Cristo. Cheios do Espírito, nós vamos expressar a vontade de Deus para nós como primazia em nossa vida.
As coisas que nós fazemos e temos ganham sentido porque elas são feitas e conquistadas em Deus, não são para a nossa própria glória, não são para o nosso próprio ventre, para o orgulho pessoal, elas são para a glória de Deus. Cheios do Espírito Santo, enfraquecemos o poder de ação da natureza carnal. E aí, você precisa, para a gente finalizar, entender isso. Você falando com hinos, com salmos, ele está dizendo: olha, encham-se dessas verdades, vão se enchendo sempre disso aí, queira diariamente essa vida com Deus, essa comunhão com Deus. Por quê? A vida plena no Espírito deve ser essa busca diária mesmo, essa experiência de mais de Deus à medida que você se submete à palavra, à medida que você ora, que você permanece na comunhão dos santos, que você participa da mesa do Senhor, dos sacramentos, que você pratica a vontade de Deus na sua vida. Então, meus irmãos santos, amados, eleitos, queiram, busquem essa vida cheia do Espírito Santo. Busquem isso diariamente. Mas espera aí, o Espírito Santo não está em mim? Está, querido, está, selou você para a redenção, mas Ele quer você pleno, cheio, transbordando, dominado por Ele, guiado por Ele, cheio da vontade dEle, sabe? É diferente, é uma vida guiada, dominada, direcionada pelo Espírito, pela palavra. Ele quer que você usufrua dessa maravilhosa comunhão íntima, para que você tenha sensibilidade aguçada dentro da vontade de Deus. Para você enfrentar dias maus, você deve glorificar a Deus vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Não negocie com o pecado. Não negocie. Viva para Deus. Não brinque com a destruição da sua vida. Submeta-se à vontade de Deus. Não faça pouco caso das consequências para a sua própria vida e para terceiros, por causa do pecado, por causa do mundo. Obedeça à vontade de Deus, queira a vontade de Deus, não se renda, dobre seus joelhos e peça a palavra de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia e ore, peça a Deus: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso da tua direção, eu preciso da tua palavra em mim. E Deus, Ele não é mudo, Deus tem boca e fala, Deus tem olhos e vê, Deus tem mãos que tocam, Deus tem sentimento por você, Deus ama você, Deus deu a vida do seu filho por você, Deus quer você todos os dias. Queira isso para a sua vida. É cheio de Deus. E aí, meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Não prevalecerão. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome. Tua igreja ouviu a tua voz falando ao seu coração. Esta igreja, Senhor amado, tem perseverado na tua palavra nesses anos, e tu tens usado de bondade para este pequeno rebanho. Tu tens se revelado aos corações aqui, tu tens falado a eles por boca do teu servo. Então confirma a cada dia a tua vontade em cada vida. Ó Deus, que essa palavra que eles ouviram, que nós ouvimos nessa manhã, encontre espaço no nosso coração, e como povo que te ama, como povo que deseja viver para a tua glória, como povo que deseja te obedecer a cada dia, nós queremos dizer sim, Senhor, à tua vontade. Dizemos sim ao que te agrada, dizemos sim para aquilo que o Senhor quer de nós. Entregamos a nossa vida, entregamos o nosso ser, o nosso ter, tudo que somos, tudo que temos, tudo em nós é para a tua glória. Vem sobre os nossos sentimentos, venha sobre os nossos pensamentos, ações, palavras. Trabalha, Senhor, limpa o que não te glorifica e estabelece a tua vontade. Tira o que é abalável e estabelece o que é inabalável. Ó Deus, tira a visão secularizada, a distorção do mundo, do pecado, e dá-nos a direção do teu Espírito pela tua palavra. Nós queremos viver para a tua glória todos os dias.
Nós queremos viver em santidade todos os dias. Nós queremos compromisso com Deus todos os dias. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. O povo santo no meio de uma geração pervertida e má, que brilha, Senhor, que brilha como luzeiros do mundo. Pai, não a soberba, não a vaidade, não, Senhor amado, a tudo que é vão, mas sim a tua vontade. Sim, se formos lançados à cova dos leões, iremos em fé e obediência. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, iremos em fé e obediência, certos de que tu estarás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome e por amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.